Olá, eu sou o pastor Reginaldo Leite, esse é o programa Papo com o Pastor. Está aqui ao meu lado o evangelista William Moras e nós temos aí esse mês de outubro um programa especial, com o objetivo de falar sobre a Reforma Protestante, que neste mês, neste ano, completa 500 anos de Reforma Protestante, onde Martim Lutero fixou lá na Bastilha de Wittenberg, aquelas 95 teses, e então foi um divisor de águas para nós protestantes, para nós, Igreja do Senhor. Amém? William Moras, seja bem-vindo. Amém. Amém? Mais uma vez, me sinto honrado de receber essa oportunidade de estar nesse papo com o pastor. Para nós é um motivo de muita alegria, porque estamos falando de algo histórico, A nossa igreja não caiu de paraquedas, a nossa igreja tem história. E é sobre isso que nós estamos falando. A Reforma Protestante é história. História com H. Amém, Eis a história de Noé, eis a história da criação, eis a história do povo de Deus, eis a história. Então, um povo sem memória, um povo sem história. É mais ou menos aí, uma frase. Mas, vamos lá, William, o justo viverá pela fé. Martim Lutero, lendo as Escrituras, ele se depara com esse versículo, a qual muda a visão dele em relação ao cristianismo. Martim Lutero ele foi influenciado pela carta aos Romanos, principalmente. Ele ficou anos ensinando a Epístola aos Romanos. Era a carta predileta do apóstolo Paulo. E Paulo vai encontrar, no capítulo 1 e versículo 16, ele vai encontrar a fé cristã. Ele vai dizer que o justo viverá da fé. No 16 e 17 ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho? Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, o justo viverá da fé. Ok, e depois desse despertamento através da palavra, desse versículo, aí a importância de lermos a palavra, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para mudar a nossa história. Aliás, o próprio Cristo é a palavra encarnada, foi a palavra encarnada, E aí Martim Lutero ele lê esse versículo, chama a sua atenção, ele ora a Deus, então ele começa a sua caminhada e tem lá aquele marco onde ele apresenta lá aquelas 95 teses, no dia 17 de outubro de 1517, não é verdade? E aí o que acontece? Ele então tem as suas teses, tem lá as 5 solas. Pode falar um pouquinho sobre essas 5 solas, e explicar para o povo o que significa isso? Com certeza, o Império Anglo-Saxônico, que era o Império Romano, a Alemanha estava sendo muito influenciada com a corrupção do clero, que era a cobra de indulgências, que é um assunto que nós também vamos falar e abordar sobre isso na Reforma Protestante. E era a necessidade de um despertamento para a palavra. E este homem ele foi despertado quando se ouve dizer que o justo viverá da fé, que ele não precisava comprar a sua salvação, que ele não precisava fazer obras para ser salvo, porque a salvação é pela graça. Aí você vai ver os 5 solas que Lutero ele vai colocar na sua mensagem. Então, essa questão da sola, o Martim Lutero ele afixa lá as 95 teses, mas dentro dessas 95 teses existem ali a coluna, que nós conhecemos como as 5 solas. O que são as 5 solas? Pode dizer aí quais são elas, Porque isso é muito importante, porque é a base, da nossa fé, e Martim Lutero ele tem uma convicção tremenda nessa área aí. Então, quais são as 5 solas? As 5 solas, primeiramente, para que você entenda o que é sola, que vem do latim, que significa somente. Então, são os 5 somente que Lutero ele vai afixar na igreja adjacente no castelo de Wittenberg, que são a sola fides, que quer dizer somente a fé, sola escritura, somente a escritura, sola Deus, que somente Deus, sola graças, somente a graça, e sola Deo glória, somente glória a Deus. Esta era a 5 solas de Lutero. E que são importantes para nós, Como é pela fé, meus amados. Somente as Escrituras, É Deus em primeiro lugar, É pela graça. E a Deus toda a honra e toda a glória. Então, Lutero, evangelista? Ele não abria mão desses princípios. Foi o pilar, daquele movimento ali que chegou até nós. Então, quer um conselho?
né, siga o seu caminho nesses pilares. Somente a fé, somente as Escrituras, somente a Deus, né, somente a graça, né, e somente glórias a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então está aqui explicado sobre essa questão das 5 solas, que também é um marco na história, é um divisor de águas no nosso movimento protestante. Então, Lutero, ele firmado nessas verdades, ele começa então a sua caminhada, e alguns se juntam a ele. Quais foram em quem, assim, ele é inspirado pela Bíblia, mas antes vieram alguns homens, né, que fizeram com que Lutero se espelhasse neles para levantar esse movimento? Isso. O principal influenciador da vida de Lutero foi Johann Wycliffe. Depois de Johann Wycliffe, vai surgir Johann Hus, que é influenciado por Wycliffe. Depois de Johann Hus, vai surgir Jerônimo de Praga, que foi influenciado por Johann Hus. Então, estes eram os homens expoentes que nós conhecemos como pré-reformadores. Eles tinham a ideia de reformar, de mudar a fé e a cristandade ocidental que estava corrompida pelo clero. Então, Lutero, ele lendo os escritos de Wycliffe, o primeiro grande expoente, ele é influenciado. Além de ter aprendido na escola de Agostinho, ele vai ainda acrescentar conhecimento e base para consolidar a doutrina que vai trazer a reforma e as 95 teses que é colocada na igreja adjacente no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E a igreja, na época, era a Igreja Apostólica Romana, né? E ela não se deu por convencida, né? Houve uma retaliação por parte do sistema religioso contra a vida de Lutero, não é verdade? Sim, na verdade, Lutero ele foi excomungado e ele é visto como um mau filho da Igreja Católica e desviado da Igreja Católica. E até hoje, a Igreja Católica Romana, ela tenta ganhar os desviados. Quem são os desviados? São os protestantes, são aqueles que professam a fé diferente da fé do clero. Então eles tentam conquistá-los. Só que, para conquistar um cristão biblicista, que ama a Bíblia Sagrada, que entende que Cristo é o único Senhor, mediador entre Deus e os homens, é muito complicado, não vai conquistar, porque quem tem Bíblia sabe que só Cristo a glória, somente Deus a glória, somente a graça, somente a Escritura, somente a fé. Então, essa é a convicção do cristão. Ok, e lembrando que esse termo protestante vem daí, né? Protestante, a igreja, né? Alguns agora depois da reforma, protestavam contra aquele regime religioso estabelecido da época, né? Então hoje em dia a gente não se ouve mais falar de protestante, hoje caiu mais na moda o gospel, o evangélico, mais nos anos 70 por aí, né? A igreja até os anos 80 era conhecida como protestante, porque protestava contra o sistema religioso na qual predominava na época, que caiu por terra através da reforma protestante da vida de Martinho Lutero. Então está aqui, né, um pouquinho sobre essa história maravilhosa da reforma protestante que nos trouxe até aqui. Se você está nos escutando aí, olha, graças a esses homens que foram citados aqui, que alguns pagaram com a vida, como o próprio John Hus, né? Martinho Lutero teve que ficar exilado, escondido. E outra coisa que me chama a atenção é que todas as vezes que nós nos levantamos em prol do reino de Deus, algumas coisas se levantam também contra a nossa vida, como se levantou contra a vida desses homens. Então, se você está passando por uma dificuldade aí, porque tem pregado o evangelho, olha, permaneça, tá? Porque é sinal que você está no caminho certo, tá bom? Sábado que vem voltaremos com mais um programa, né? Vou deixar aqui o William Morris fazendo suas considerações e deixando aqui o seu recado e assim o seu, né? As redes sociais também, tem redes sociais para entrar em contato, para pregar, para ter um ensinamento? Pode falar. Nós temos o Facebook, né? William Amores, minha foto está junto com a minha esposa, facilmente vocês me identificarão. Tem o meu zap, que é o mesmo número do meu telefone, que é o 021 99657 5364. Então, um abraço a todos e até próximo sábado, se Deus quiser.